Alô, você, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Ricardo S., professor de língua portuguesa, e estou aqui hoje para a gente resolver junto uma prova da banca CESP. O CESP realiza grande parte dos concursos do Brasil e realiza concursos de grande porte. De repente vai realizar o seu, e eu peguei uma prova, olha aí na tela, do TCE da Paraíba, Tribunal de Contas do Estado, ocorrida agora no ano de 2018, e o CESP, para quem já tem enfrentado essa banca, tem duas modalidades de prova. Ele tem a prova do julgamento de itens, certo e errado, que gera aquela polêmica porque uma questão errada anula uma certa, e se a pessoa não tomar cuidado, ela sai devendo. E tem as questões de múltipla escolha de 5 alternativas. Então, a primeira coisa é você ficar de olho no edital para que você não tenha surpresa. Geralmente, quando o CESP faz prova de julgamento de itens, eles colocam entre 20 e 30 itens para você julgar. Quando o CESP faz uma prova de múltipla escolha, a média de questões é 8. 8 não, são 10 questões. E 8 questões tem essa prova do TCE da Paraíba, que foi de múltipla escolha. Professor, mas eu vou fazer um concurso do CESP que é de verdadeiro ou falso, de certo ou errado. Não tem problema. Temos 20 ou 30 itens, ou 25 itens, porque são assertivas curtas. E só temos 10 de múltipla escolha, ou nesse caso 8, porque essas 8 questões equivaleriam a 40 julgamentos de item certo ou errado. Só que tem uma vantagem, né? Aí você não perde ponto se você errar, ok? Então vamos ler comigo o texto que diz o seguinte: o medo do esquecimento obcecou as sociedades europeias à primeira fase da modernidade. Para dominar sua inquietação, eles fixaram por meio da escrita os traços do passado, a lembrança dos mortos ou a glória dos vivos e todos os textos que não deveriam desaparecer. A pedra, a madeira, o tecido, o pergaminho e o papel forneceram os suportes nos quais podia ser inscrita a memória dos tempos e dos homens. Então vem aqui comigo. Seria bom que você imprimisse aí esse texto para que você fizesse as anotações, esses comentários que nós vamos fazer. Então, a primeira coisa quando você for ler um texto é você, lido o primeiro parágrafo, já colocar aí na sua caixolinha, ainda que isso não vá ser cobrado, pode ser, ou pode não ser. Qual é a tipologia desse texto? Então, a primeira frase do primeiro parágrafo, o primeiro parágrafo de introdução, mas a primeira frase do primeiro parágrafo é o que a gente chama de tópico frasal. Vamos ler. O tópico frasal diz o seguinte, olha aí na tela. O medo do esquecimento obcecou as sociedades europeias à primeira fase da modernidade. Então vem aqui. O medo do esquecimento. O esquecimento é algo, obviamente, de teor psicológico. Eu não estou falando de uma cadeira, que é alguma coisa concreta. Eu não estou falando de uma bela manhã de sol, que é um momento em que eu estou. Eu estou colocando um conceito, o esquecimento. Isso já é uma pista. Quando no seu tópico frasal houver como palavra-chave uma palavra que tem a ver com um conceito, esse texto é um texto dissertativo. Para que o texto seja descritivo, ele tem que levantar características de alguma coisa que seja concreta. Por isso eu posso descrever uma cadeira. Para que o texto seja narrativo, é preciso que eu conte uma história de um fulano que num determinado momento fez determinada coisa em determinado lugar. Eu não tenho personagem colocado aí. Então, não sendo narrativo e não sendo descritivo, sobra o texto dissertativo. Então, na primeira frase do texto, ou seja, no tópico frasal, o que você vai procurar? Você vai procurar mentalmente a tipologia textual. Vai lá de novo comigo. Aí você está vendo que ele fala que com esse medo, a escrita surgiu. Para quê? Para fixar os traços do passado, para apresentar a lembrança dos mortos, para exaltar a glória dos vivos e tudo aquilo que não deveria desaparecer. Então você está vendo, pela introdução, que ele vai associar esquecimento com
escrita. E é óbvio, dizem que as palavras faladas voam, mas que as palavras escritas permanecem. Então, o tema desse texto, o objetivo desse texto, é mostrar o papel da escrita para atenuar esse medo do esquecimento. É isso. Saber ler a introdução, gente, é uma coisa extremamente importante para você saber o que pensar na hora de fazer uma prova. Olha comigo a questão 4 aí. Predomina no texto a tipologia narrativa, prescritiva, argumentativa, descritiva ou expositiva. Está vendo? Quando eu disse para você ler o primeiro parágrafo, pensando na tipologia, é porque uma das coisas que o CESP cobra com muita frequência é exatamente isso. Eu já, quando li a introdução, eu já sei que não é a letra A, não é um texto narrativo, eu já sei que não é a letra D de dado, não é um texto descritivo, e você pode ter ficado na dúvida, professor, eu nunca ouvi falar de modalidade ou tipologia prescritiva. Prescritiva, se você baixou esse seu PDF, e você então seguiu o meu conselho para você anotar, vem do verbo prescrever. Quando um médico prescreve ao paciente um remédio, quando ele receita, é um conselho, ou uma sugestão, ou uma orientação, às vezes uma ordem, para que você faça alguma coisa. O texto prescritivo, coloque entre parênteses aí, ou injuntivo. É esse texto que você vai escrever com o objetivo de atingir o leitor. Você não está vendo nesse primeiro parágrafo o locutor, o cara que escreveu o texto, se dirigindo diretamente a você. Meu amigo, minha amiga, preste atenção no conselho que eu vou te dar. Não tem interlocução aí. Então sobrou, olha na tela, a letra C, que fala de texto argumentativo, e a letra D, que fala de texto expositivo. O texto dissertativo, que quando eu li, eu falei, olha, esse texto não é descritivo, esse texto não é narrativo, ele é dissertativo. O texto dissertativo, ele se subdivide em expositivo, que é uma das alternativas, ou argumentativo. Vamos na tela? Continuando a leitura, no espaço aberto da cidade, no refúgio da biblioteca, na magnitude do livro e na humildade dos objetos mais simples, a escrita teve como missão conjurar contra a fatalidade da perda. Em um mundo no qual as escritas podem ser... Perdi aqui, ó. Em um mundo no qual as escritas podiam ser apagadas, os manuscritos podiam ser perdidos e os livros estavam sempre ameaçados de destruição, a tarefa não era fácil. Paradoxalmente, seu sucesso poderia criar, talvez, outro perigo, o de uma incontrolável proliferação textual de um discurso sem ordens nem limites. Então vem aqui comigo. Ele está falando da questão da escrita, na introdução. Nesse parágrafo 2, que já é de desenvolvimento, ele fala que lá na biblioteca, ou na grandiosidade que um livro tem, ou até por ser um objeto tão valioso, que existe um risco. A escrita podia ser apagada. Você pode ter uma chuva, uma inundação, você pode ter um incêndio, e ao perder aquilo que está escrito, ao temer isso aí, o que é que acontece? Os livros estão sempre na possibilidade de serem destruídos. Então foi difícil tentar driblar o esquecimento com a escrita em cima de uma coisa que não era garantia, que essa escrita permanecesse. Agora, se ela fizesse sucesso, olha aí na tela, ele diz assim, paradoxalmente, isto é, contrariamente, o sucesso da escrita poderia criar um outro perigo, o de uma incontrolável proliferação textual de um discurso sem ordem nem limites. Quer dizer, se a escrita foi criada a princípio para só registrar as coisas, e a gente corre o risco de deixar
uma produção indiscriminada, isso pode ser um risco. Então ele está mostrando o quê? Os dois lados da história. Para que se criou a escrita? Que foi preservar o risco que essa escrita tem de se apagar, e o outro risco, caso ela faça sucesso, nós vamos ter controle do que se produz. Então o sujeito está construindo o texto dele, dando informações sobre como surgiu a escrita, por que surgiu a escrita e que preocupações surgiram. Agora eu te pergunto, ele está dizendo que a preocupação é dele? Ele está avaliando uma coisa sob a ótica pessoal que ele tem? Ou ele está expondo alguma coisa que faz sentido, porque seria o pensamento dele, mas seria o seu, seria o meu? Olha na tela. Essa é a diferença entre texto argumentativo e expositivo. Coloque entre parênteses aí na letra C, ó. Texto argumentativo é um texto subjetivo, opinativo. E texto expositivo, coloque entre parênteses aí, ó, é um texto que informa. É um texto que apresenta dados. Então, o expositivo informa e o argumentativo expõe a opinião. Vamos terminar? Olha lá. O excesso de escrita que multiplica os textos inúteis e abafa o pensamento sobre o acúmulo de discursos foi considerado um perigo tão grande quanto o seu contrário. Embora fosse temido, o apagamento era necessário, assim como o esquecimento também o é para a memória. Nem todos os escritos foram destinados a se tornar arquivos, cuja proteção os defenderia da imprevisibilidade da história. Alguns foram traçados sobre suportes que permitiam escrever, apagar e depois escrever de novo. Então, como é que ele fecha esse texto? Ele disse no parágrafo anterior que existia o risco de as pessoas irem escrevendo e se perder um controle. Que nesse último parágrafo ele chama de acúmulo de discurso. Aí, ele faz a seguinte constatação: embora isso aí fosse um motivo de temor, apagar é uma coisa necessária. Quanto você já passou na sua vida de experiência, de problemas, várias coisas. Se você ficar guardando tudo aqui e se martirizando, relembrando coisas que te fizeram mal, você vai sentir mal o resto da vida. A sua memória tem que ser seletiva, guarde o que é bom e tente jogar fora o que não precisa. Então ele faz essa analogia aí. Então assim, não é todo documento escrito, ele fala no texto, que foi feito para você proteger e não deixar fugir da memória. Tem alguns que foram feitos, mas que podem ser apagados, que podem ser reescritos e que podem tomar outro rumo. Isso, gente, não é o que ele subjetivamente pensa. Isso não é o que ele acha especificamente, não. Isso é o natural. O que é que ele afirmou? Ponto número 1. O ser humano esquece as coisas. Ponto número 2. Se não tiver um registro, não há perenização. Então, esse é o motivo de se criar a escrita. Para driblar o esquecimento. Risco. O que se escreve não é garantia de ficar, porque pode se apagar, pode queimar, pode sumir. Risco 2. A partir do momento que isso não se apaga, quem garante que a pessoa não vai querer escrever e perder-se em escrita? Então, é um risco que se tem que correr. Algumas coisas importantes se guardam, as que não são importantes se descartam. Isso não é particularmente o pensamento dele. Não tem dizendo assim, eu acho, eu acredito, isso é preocupante, isso é um absurdo. Não tem juízo de valor. Por isso, na tela, você acertou a questão 4, se você marcou a letra E. Esse é um texto de predominância expositiva. Então, meu amigo, qualquer curso que você fizer aqui com a gente, qualquer curso que você fizer meu, seja para a banca CESP ou para qualquer outra banca, eu sempre falo de tipologia textual, como eu fiz aqui agora. Eu vou lendo um texto e vou comentando, porque isso é o mais frequente em prova. Então, se você pensa
1, em texto descritivo. 2, em texto narrativo. 3, em texto dissertativo. 4, em texto injuntivo. São os 4 tipos de texto mais comuns. De modo que o texto descritivo é aquele texto que caracteriza, dar características e adjetivar. O texto narrativo é aquele que relata. E o texto dissertativo se subdivide em texto expositivo e em texto argumentativo, que foi o que a questão do CESP cobrou. O texto expositivo, ele apresenta, porque expor é apresentar. O texto argumentativo, ele opina. Então, embora não exista nada neutro, não existe discurso sem intenção. Todo discurso é intencional. Então, isso aqui tenta buscar a neutralidade, ao passo que isso aqui tenta buscar a subjetividade. Então, quando o meu argumento é meu, quando é um pensamento peculiar meu, que pode diferir do seu, eu estou argumentando. Mas quando aquilo que eu apresento não é só aquilo que eu penso, mas é aquilo que o senso comum, você e qualquer outra pessoa também pensa, então ele é expositivo. E o texto injuntivo, ele convence, ele orienta, ele manipula, como é na propaganda, como é na publicidade, como é naquele texto que tem o quê? A chamada interlocução. Então eu queria que você soubesse que todo o curso que você fizer comigo, nós vamos falar a respeito disso na primeira parte do curso. Então, se você que está vendo esse curso agora, for fazer conosco um curso completo, óbvio que eu não vou fazer só isso. Eu vou detalhar com vocês. Ok? Então, questão 4, marque aí letra E. Olha a questão 1. Infere-se do texto que a escrita é uma, letra A, tecnologia ambígua, pois é capaz de, ao mesmo tempo, preservar informações úteis e contribuir para a disseminação de textos inúteis. Letra B de bola. Atividade que transforma escritos em arquivos, garantindo assim a integridade das informações frente às inconstâncias da história. Letra C. Invenção da primeira fase da modernidade, voltada a manter vivas as memórias sociais e culturais. Letra D. Forma de evitar o desaparecimento de informações importantes que não deveriam ser esquecidas ou perdidas. E letra E. Manifestação efêmera, que podia ser registrada, depois apagada e mais tarde recuperada pela escrita. Então vem aqui. As questões do CESP de múltipla escolha sobre texto, elas não são questões de um modo geral que você bata o olho e descubra. Eu nem sei se você teve a certeza imediata ou se você está em dúvida. Então põe a questão aí na tela, congele a sua imagem, pense no que você marcaria e só então você me deixe falar. Bom, então vamos lá. Primeiramente, o verbo infere-se. Inferir é deduzir. Esse negócio de você procurar no texto um pedacinho que justifique o que você está procurando, é o que você infelizmente fez a sua vida inteira, ou que a escola te levou a fazer a sua vida inteira, e que muitas vezes numa hora de prova não adianta, porque você volta e você não consegue, né, enxergar, porque não é isso. Ou então você enxerga tudo que está escrito aí no texto. Se a sua dúvida ao fazer a questão 1 foi porque você achou que tem mais de uma coisa certa, esse é um problema. Olha aí na tela.
Eu posso te decepcionar de cara que a letra B de bola não é a resposta. Por que ela não é a resposta? Ué, pessoal, mas eu li lá que quando eu escrevo, eu transformo o meu arquivo em escrita, e aí eu garanto que se houver alguma coisa inconstante, se alguma coisa se perder, está tudo registrado lá. Bom, não é isso. A gente tem que ter certa malícia. Na letra B de bola, olha a letra B de bola. Tem um verbo perigoso, você vai grifar aí para mim, garantindo. A atividade que transforma escritos em arquivos, garantindo a integridade das informações. Fique atento, não é só no CESP não, é para qualquer banca. Fique atento a essas palavras que tornam uma assertiva muito categórica. Nada no mundo é garantido. Você está estudando para caramba, não é garantia que você vai passar. Me desculpe falar isso, mas é verdade. Você ama uma pessoa, você dá sua vida por ela, não é garantia que você vai continuar com ela pro resto da vida. Me desculpe se você vai ficar chateado com isso. Então, o garantir, o assegurar, o asseverar, não está correto, porque não garante. E mais, quem falou que a escrita é uma atividade que transforma escritos em arquivos? Não, ela transforma fatos em registros. A primeira parte da letra B de bola, ela está errada também. Tá bom? Então não é a letra B de bola. Bom, na tela de novo. Quando você pega a letra C de casa, quando fala que a escrita ela é voltada a manter vivas as memórias sociais e culturais, com certeza isso é verdade. Com certeza isso é verdade. Olha lá no texto comigo. O medo do esquecimento obcecou as sociedades europeias da primeira fase da modernidade. Para dominar sua inquietação, elas fixaram por meio da escrita os traços do passado. Tá bom. Aí você lê a letra C, que diz assim: invenção da primeira fase da modernidade. Quando você leu que o medo do esquecimento obcecou as sociedades da primeira fase da modernidade, você acha que uma coisa e a outra são a mesma, mas não são. Eles colocaram que na primeira fase da modernidade, a Europa estava obcecada, estava inquietada, estava com insegurança, então eles resolveram fixar por meio da escrita. Eles não colocaram que isso aí foi inventado na modernidade. Antes da era moderna já existia escrita. Foi na era moderna que resolveram registrar os fatos via escrita. Não é que a escrita é uma atividade que foi inventada na primeira parte. Então, o erro da letra C é o início. Você pode ter errado perfeitamente. Você pode não ter atinado para esse detalhe. Isso não é burrice da sua parte, não. A questão é uma questão que não é tão na cara assim. Então, também não é a letra C de casa. Desculpe se você errou. Vamos na tela de novo. Quando você tem, na letra D, que é uma forma de evitar o desaparecimento de informações importantes que não deveriam ser esquecidas ou perdidas, e quando você vê na letra E, que é uma manifestação efêmera é passageira, que podia ser registrada, depois apagada e mais tarde recuperada pela reescrita, essas duas coisas de fato tem no texto. De fato tem. E aí, meu amigo, eu quero te dar uma outra dica. Eu te falei agora há pouco que quando tiver uma palavra muito categórica, muito imperativa, que essa palavra faz com que a coisa normalmente não seja a resposta. E agora eu estou dizendo o seguinte: a letra D e a letra E, elas se opõem. Se na letra D eles consideram que a escrita é algo que evita o desaparecimento de informações, e a letra E fala
que ela é uma manifestação efêmera, se eu não vou esquecer, é porque vai ser fixo. Se é efêmero, é porque vai ser passageiro. Sempre que você ficar em dúvida entre duas, obrigatoriamente uma delas é a resposta. E você acertou a questão se você marcou para a questão número 1 a letra D de dado. Ué, professor, vamos lá no texto comigo. Vamos lá no texto. Eu olhei aqui embaixo, na última parte do texto, algo dizendo assim: alguns foram traçados sobre suportes que permitiam escrever, apagar e depois escrever de novo. Ou antes, nem todos os escritos foram destinados a tornar arquivos cuja proteção os defenderia da imprevisibilidade da história. Aí você leu isso aí e falou: então, é por causa disso eu posso registrar, depois eu posso apagar e depois eu posso recuperar de novo. Mas independente de poder, a escrita é uma manifestação que não é efêmera. De acordo com o texto, e eu falei que na introdução você tem o objetivo, lá na tela de novo, para dominar a sua inquietação, fixaram por meio da escrita os traços do passado, a lembrança dos mortos, a glória dos vivos e todos os textos que não deveriam desaparecer. Então eu posso inferir que, embora a gente corra o risco de serem escritas coisas que não têm importância, o texto deixa claro que, para que se popularizou a escrita? Para driblar uma coisa que é natural do ser humano, o esquecimento. Então, a escrita não é uma manifestação efêmera. Tá? E outra coisa, isso não é ambiguidade. Como diz a letra A. A escrita é uma tecnologia ambígua. Não. Ambíguo é o conteúdo do que se coloca. Se é útil, eu quero preservar. Se não é útil, eu não preciso. Mas a escrita sempre pereniza. Palavras faladas voam. Palavras escritas, sabe aquele ditado? Vale o preto no branco. O que é um contrato? Antigamente fazia esse acordo com o fio do bigode, mas o povo hoje não tem caráter, então tem que registrar por escrito. Porque o que vale é o que está escrito. Então a escrita não é ambígua. Se o texto presta ou se o texto não presta, se ele é importante ou se ele não é importante, é outro departamento. Dificílima essa questão número 1. Muito difícil. Mas ela tem como resposta a letra D de dado. Então vamos colocar aqui, ó, observações, termos, generalizantes ou afirmações categóricas. Eu tenho o meu bordão, que muitos de vocês já conhecem: generalizou, sujou. Então, isso aqui costumam tornar incorreta a afirmativa. Então, meu amigo, minha amiga, cuidado com sempre, com nunca, com nada, com tudo, com todos, com nenhum. Cuidado com isso. Eu não estou dizendo que sempre torna errado, não, porque senão eu estou generalizando. Costuma tornar incorreta. Ó, assertiva X, que se opõe à assertiva Y. A é o oposto de C. B entra em contradição com D. Necessariamente, uma delas é a resposta. Por isso que eu te falei, ainda que você tenha achado que a letra A estava certa, porque falou de ambiguidade, você não podia deixar de marcar ou D ou E, porque aquilo que é efêmero não registra para sempre. Ou o que registra para sempre não é efêmero. Você pode até errar, mas se você percebeu duas coisas que se opõem, uma delas é a resposta. Então nós lemos o texto, falamos um pouquinho de tipologia textual, fizemos a questão 4, que é teórica, e fizemos a questão 1, que é interpretativa. Daqui a pouco nós continuamos
e vamos prosseguir com o comentário sobre as questões. Até já.